Então, pessoal, é isso aí. Sejam bem-vindos aí a mais um projeto, né, aqui do meu canal, Professor Antônio Gabriel. Dessa vez nós iremos estar focados aí nos concursos agora do segundo semestre, né, aqui do Ceará, especialmente as guardas municipais. Hoje nós faremos uma aula voltada aí para Guarda Municipal de Maracanaú, certo? Questões assertivas de prova aí de português, focadas aí na IDECAM, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. Você que me conhece, meu nome é Antônio Gabriel, já disse, né, anteriormente. E esse aqui é o meu Instagram, antoniagabriel.ss. E siga lá e fique por dentro aí de todas as novidades e projetos aí do nosso canal, tá bom? Então é isso, vamos para a primeira questão. Pessoal, a primeira questão é uma questão bem interessante, está muito recorrente nas provas da IDECAM, e ela diz assim: como a água potável era difícil de armazenar sem ser logo contaminada, consumia-se cerveja e vinho, pois o álcool impedia o crescimento de bactérias. Assinale a alternativa que indica a circunstância, tá? A palavra-chave é essa, circunstância apontada pela palavra sublinhada no período acima. Então ele quer saber qual é o sentido da palavrinha aqui, como, certo? Realmente, galera, o como ele pode ter muitos significados a depender do contexto. Por isso que eu digo, olha, cara, nunca decora, tá? Nunca decora, sempre tenta aprender o significado, aprender a estrutura, né, a estrutura semântica e tal, que é assim que você resolve as questões, tá? Às vezes decorar às vezes não, né? Na maioria dos casos, decorar não vai te ajudar muito. Então, galera, o que acontece? O como, né? Que ele deu as quatro assertivas, né? Concessão, comparação, conformidade e causa. Galera, o que acontece? Quando é que o como vai aparecer como uma concessão? É muito difícil, né, o como aparecer como uma concessão. Até porque o sentido aqui de concessão, galera, é o quê? São duas ideias que, embora opostas, elas não se excluem. Por exemplo, como estudou pouco, conseguiu uma nota alta na prova. Galera, muito cuidado, né? Porque esse como aqui, o sentido dele é o sentido de conquanto, né? Aquela conjunçãozinha concessiva, né? Com quanto embora. Ou seja, com quanto estudou pouco, conseguiu uma nota alta na prova. Qual é o sentido disso? É aquele negócio, apesar de ter estudado pouco, com quanto estudou pouco, embora tenha estudado pouco, conseguiu uma nota alta na prova. Qual o sentido disso? É aquele negócio, olha, ele estudou pouco, né? E ele ainda assim conseguiu uma nota alta na prova. Ou seja, são duas ideias que acontecem, ou seja, ele estudou pouco, né? A primeira ideia aconteceu e a segunda ideia também aconteceu, que é o quê? A nota alta na prova. Então, embora opostas, né? Porque a regra não é essa, né? Quando você estuda pouco, você tira uma nota baixa, né? Mas aqui fugiu um pouquinho a regra, né? Porque ele estudou pouco e tirou uma nota boa, uma nota alta na prova. Mas essas ideias, embora opostas, elas não se excluem. E esse é o pulo do gato aí da concessão, certo? Beleza. O como ele não é tão usado, tá? Coloquei aqui só para fins didáticos mesmo, mas em provas você não vai ver muito ele como o sentido concessivo, não. Então vamos lá. B, comparação. Galera, comparação, qual é o sentido do como com comparação? Ela é rápida como um raio. Perceba, ela é rápida como um raio. Esse como serve justamente para comparar ela, né, a rapidez dela ao raio, né, ao raio. A rapidez dela ao raio. Né? Então aqui ele estabelece um sentido comparativo entre a rapidez dela e o raio, né? Justamente porque o raio, né, é rápido e tudo, e ele usa esse conectivo para estabelecer essa relação de comparação. Né? Conformidade. Galera, olha o exemplo. Faça como eu faço, não como eu digo. Faça como. Aí você diz, cara, como é que eu posso identificar? Cara, substitui, ó, conformidade. Conformidade é o conectivo básico, conforme. Então, ó, conforme. Faça conforme eu faço, não conforme eu digo. Então perceba, galera, ele pode ser substituído. Ele pode ser substituído por conforme, que é o conectivo base aí, né, da nossa conformidade. Então, não tem neurose. Vai ser conformidade, né? Faça conforme, do modo como eu faço e não do modo como eu digo. Então, é mais ou menos esse o sentido. E por último, galera, causa. Como é que vai ser o como no sentido de causa? Galera, é assim, como estava chovendo, decidi ficar em casa. Como estava chovendo, decidiu ficar em casa. Galera, presta atenção. Como estava chovendo, decidiu ficar em casa. Galera, esse como pode tranquilamente ser substituído
pode ser substituído por quê, né? Porque junto e sem acento. Por quê? Porque aqui ele está dando ele está estabelecendo, melhor dizendo, uma relação de causa e consequência. Perceba, nós temos duas ideias. Temos a ideia de estar chovendo e a ideia de ficar em casa, certo? Qual é a causa, qual é a consequência? A causa é estar chovendo, certo? E a consequência de estar chovendo é que ele decidiu ficar em casa. Por quê? Porque estava chovendo. Então perceba, há uma relação de causa e consequência. Qual é a causa? Estava chovendo. E o que é usado para a gente apresentar essa causa? O que é usado para a gente iniciar, né, essa relação de causa e consequência? Exatamente aqui o nosso conectivo como. Então, ele vai estar ligado à causa. Ele está introduzindo o quê? Está introduzindo a causa. Logo, como, né, aqui, nesse exemplo aqui, significa causa. Voltando à nossa questão, significa causa. Voltando aqui à nossa questão, fica mais fácil. Por quê? Porque a gente já consegue entender qual é a certa e, principalmente, a gente consegue entender por que as outras estão erradas, né? Aqui nós temos duas ideias principais, né? Nós temos o quê? A água potável, né, era difícil de armazenar sem ser logo contaminada, né? Nós temos aqui essa ideia aqui, O lance é você enxergar além, né? O lance é você enxergar as ideias, tá? Sempre a gente tem que achar um sentido no texto, porque é o sentido do texto que vai nos ajudar a resolver esse tipo de questão. Então nós temos essa ideia aqui, certo? Ideia 1. Né? Que é o quê? Que a água potável é difícil de armazenar sem ser logo contaminada. E nós temos aqui a ideia 2, né? Consumia-se cerveja e vinho, pois o álcool impedia consumir-se cerveja e vinho. Vamos parar aqui. Depois da vírgula a gente esquece, tá? Vamos parar aqui. Desse tracinho vermelho. Então, beleza. Você tem duas ideias, certo? Nós temos a ideia 1, que é o que a água potável era difícil de armazenar sem ser logo contaminada. E nós temos consumia-se cerveja e vinho, né? Ou seja, agora vamos olhar para essas ideias através da lente do conectivo como. Como a água potável era difícil de armazenar sem ser logo contaminada, consumia-se cerveja e vinho. Perceba, há uma relação, de novo, galera, de causa e consequência. Consequência. E o que vai nos ajudar? Galera, a entender, a sistematizar, a introduzir essa relação de causa e consequência. O nosso conectivo como? Ou seja, galera, por que a gente consumia cerveja e vinho? Qual era a causa? A pergunta é essa, tranquilo. Qual era a causa de se consumir cerveja e vinho? Era justamente porque a água potável era difícil de armazenar sem ser logo contaminada. Então, essa nossa I1, essa ideia 1, ela é a nossa causa, ou seja, ela é a causa do quê? A causa de consumir cerveja e vinho, sem neurose, entendeu? Sem neurose, então, tranquilo. Nós já marcamos aqui a alternativa D. Tá vendo? Olha, realmente, eu dei uma explicação bem longa aqui, mas o que eu quero que você entenda é o quanto uma questão ela pode ensinar pra gente. Beleza, eu podia só chegar e, pã, tá aqui, é D, por isso. Mas, cara, muito mais interessante do que você acertar uma questão é você entender o porquê de os outros itens, né, nesse caso aqui os outros 3 itens, eles estarem errados, né? Então aqui a gente conseguiu explanar muito bem isso. Então, fiquem atentos, essa relação de causa e consequência. Aqui poderia ter um item E, tranquilamente, com consequência, né? No sentido de consequência, né? Mas, né, a prova era A, B, C, D, então, assim, não teve esse item. Mas muito cuidado, estejam sempre aptos, né, a analisarem, né, a relação semântica aí dos conectivos e, principalmente, fiquem ligados que é muito recorrente nas provas, principalmente da IDECAN, essa relação de causa e consequência, beleza? Vamos para a próxima questão. Galera, próxima questão, ela diz assim pra gente: plante e contribua. Beleza, deu essa frase aqui, linha 52, ok. Assinale a alternativa em que se tenha feito a transposição correta, do período acima para a forma vós. Galera, o que acontece? O que está acontecendo aqui? Nós temos, né, 2 verbos aqui, verbo plantar e verbo contribuir. Ambos os verbos estão no modo verbal imperativo, tá? Modo verbal imperativo. O que é o modo verbal imperativo? É um modo verbal, né, que é usado para expressar uma ordem, um conselho ou uma instrução.
né? Ou seja, faça, o próprio plante, contribua, exija, enfim, ele é usado para dar ordens, conselhos ou instruções. O imperativo, né, ele se divide em imperativo afirmativo e imperativo negativo, certo? Imperativo afirmativo é esse caso aqui, plante, contribua, ou seja, não há uma negação, não há uma partícula negativa. E o imperativo negativo, galera, é quando nós temos uma partícula de negação, por exemplo, não plante, não contribua, né? Então, a conjugação vai mudar, certo? A conjugação vai mudar. Se tiver no imperativo afirmativo, vai ser uma, se tiver no imperativo negativo, vai ser outra. E é muito importante a gente conhecer, né, aqui no caso, as conjugações, né, ou pelo menos ter uma ideia de como elas se estruturam, para na hora da prova a gente conseguir pensar numa resposta coerente e marcar a assertiva correta. Então, galera, o que ele pede? Ele pede a alternativa em que a gente tenha feito a transposição correta do período acima para a forma voz, certo? Então, vocês estão cansados de saber, né? Existe o eu, tu, ele, nós, vós, eles, ou seja, né, o vós está aqui, ele seria, né, nesse caso aqui, a segunda pessoa do plural, né? Só que o que acontece, galera? No imperativo, né, nós temos que rearranjar, né, as pessoas, né? As pessoas verbais. Então, dá uma olhada aqui como é que vai ficar as conjugações, verbo plantar e verbo contribuir. Ele pede o voz, certo? Então eu vou deixar isso aqui no material em PDF, tá? Se você tiver interesse no nosso material em PDF gratuito, é só você acessar o link que vai estar na descrição do vídeo, e aí você pode, lá vai ter uma pastazinha no Drive e tal, tudo gratuito, tudo bonitinho em PDF, você vai ter acesso a todo esse material aqui. Então, galera, ele pede o voz. Onde é que está o voz? O voz está aqui, né? Tudo isso aqui que está em preto é o imperativo, né, afirmativo. O que está em vermelho é o imperativo negativo. Fiz questão de colocar para você porque as bancas elas usam muito, né? Eles pegam aqui, por exemplo, a mesma pessoa verbal, né? A mesma pessoa verbal, por exemplo, o voz está aqui, né? O voz do imperativo negativo está aqui também, né? Ó, presta atenção. O que as bancas fazem? Eles pegam, né? Por exemplo, essa questão, e aí eles trocam, né? Ele coloca assim, por exemplo, vós planteis. 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 Deixa eu ver se tem alguma... tá aqui, ó, por exemplo, ele usa aqui como se fosse, por exemplo, a alternativa C. Ele misturou. Por quê? Porque o planteis, cara, o planteis ele não é do imperativo afirmativo. Isso aqui, plante e contribua, tá no imperativo afirmativo. Só que planteis, aqui na letra C, ó, esse planteis aqui, cara, ele aqui, ó, tá bem aqui, ele é do imperativo negativo. Então as bancas elas costumam trocar. Elas pegam um verbo que está conjugado no imperativo negativo e colocam no imperativo negativo, no imperativo afirmativo, perdão, e vice-versa, né? Isso para confundir um candidato, né? Mas isso é uma coisa que você pega, né, fazendo muitas questões, né? Você vai percebendo ali como é que as bancas costumam trabalhar. Não existe exercício melhor para fixação de um conteúdo, né, extenso, né, como é, por exemplo, a parte dos verbos na morfologia, quanto, né, a gente fazer ali questões. Mas, enfim, o bizu que eu dou para vocês é esse. Cara, não mistura imperativo afirmativo com imperativo negativo. O imperativo afirmativo, né, da pessoa verbal vós, é vós plantai, não é vós planteis. Vós planteis é no imperativo, ó, negativo, né? Então não vai confundir. Vós plantai, certo? Então a gente já vê aqui que só existe uma, né? Se você soubesse a classificação do verbo plantar, você já matava a questão, certo? Você já matava a questão. Mas enfim, tá aqui. Alternativa B, né? Plantai. Vamos ver aqui o verbo agora contribuir. Agora a gente já sabe, né? Só para fins mesmo de elucidação mesmo. Então vamos lá. Vós contribuí. Cara, muito cuidado, porque ó, uma coisa é tu contribui, a sílaba tônica, né? É uma, né? E vós contribuir é outra completamente diferente. Aqui é um hiato tônico, né? E aqui nesse caso aqui ele pega essa sílaba aqui todinha, né? Então muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Tá? Uma coisa é vós contribuir e outra é tu contribui, tá? Existe essa suntuosa diferença.
tá? Existe essa suntuosa diferença. Então, muito cuidado também para não confundir, tá? Uma coisa é vós não contribuais e outra coisa é vós contribuir. Muito cuidado. Por quê? Porque muda, galera. O grande lance nesse arranjo aí dos verbos no modo imperativo é você saber que existe diferença sim quando eu estou usando o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, tá? Eu não vou aqui dar muito bizu, assim, no sentido, usa esse bizuzinho aqui, porque, cara, existem os verbos irregulares, existem, às vezes, algumas distorções, certo? A língua portuguesa é uma língua muito complexa, certo? Então, assim, o que eu digo para você? Melhor bizu, faça questões, faça questões. Morfologia, pegue lá o seu site de questões, morfologia, verbos, certo? Verbos. Você vai ficar craque nisso aqui, tá? Garanto. É uma questão realmente que eu acho que pouca gente acertou, né, na prova da Guarda Municipal, mas é isso aí. Quem sabe a diferença de imperativo afirmativo para imperativo negativo, eu tenho certeza que não teve muita dificuldade nessa questão, tá? A diferença era só essa mesmo, porque às vezes aqui ele tentou dar uma misturada. Então, alternativa B. Vamos agora para a terceira questão, galera. Terceira questão, ele diz assim: assinale a alternativa em que a palavra indicada no texto não tenha sido formada por composição. Galera, vamos lá. O que é a composição, galera? É quando duas ou mais palavras se juntam para formar uma nova palavra, tá? E é importante salientar que essas palavras aqui, elas normalmente não, né? Elas têm que ter sentido completo, tá? Elas têm sentido completo, tá? São duas palavras, né, com sentido completo. Tem que ter o sentido completo, certo? Então, por exemplo, vai gerar uma nova palavra, né, obviamente aqui com um significado diferente. Então, por exemplo, aqui, girassol é o que? É gira mais sol, né? Ou seja, gira do verbo girar e sol, né? O astro, né? Então, girassol, junta essas palavras aqui e nós temos girassol, certo? E, por outro lado, nós temos outro grande grupo, né, que são as palavras que são formadas por derivação. O que é uma palavra formada por derivação? É aquelas palavras que são formadas quando a gente adiciona prefixo ou sufixo a uma palavra existente, né, uma palavra primitiva ali, para criar uma nova palavra com alteração de significado ou de classe gramatical, tá? Então o nome disso se chama derivação. Prefixo, obviamente, é o que vem antes do radical, né, pré, ou sufixo é o que vem depois ali do radical, certo? Então, desleal, galera, que é des, né, mais o radical leal, né? Então, des aqui desleal é uma palavra formada por uma derivação prefixal. Por quê? Porque nós temos, né, ali o prefixo des sendo adicionado ali antes do radical leal. Então, tranquilo, certo? Tranquilo. É só um exemplo, né? Existem outros tipos de derivação. Derivação prefixal e sufixal, parasintética e vai. A onda é grande. Mas enfim, o que você precisa saber é isso por hora, certo? Então ele quer saber o quê? A palavra que não tenha sido formada por composição. Galera, olhando aqui de cara, a gente já mata. Né, a gente já mata. Por quê? Subproduto. Por quê? Porque sub, cara, sub não tem, né? Não tem. Se você colocar sub sozinho, não tem significado nenhum, né? Aqui, justamente, ele vai atuar como um prefixo, né? Prefixo aí do radical produto, né? Um subproduto, ou seja, um produto, né? Que é originado, né? Que é derivado de outro, certo? Aí você fica, Gabriel, mas multicelular. Cara, multicelular, eu entendo que tenha gerado polêmica, né? Inclusive, eu acho que o gabarito definitivo da Guarda Municipal de Fortaleza não saiu ainda, não sei se entraram com recurso nessa, mas, cara, eu não entendo que seja derivação, por quê? Porque multi aqui tem um significado, né? Ela se origina aí da palavra muitos, né? Muito, né? Multicelular. Então, assim, muitas vezes, quando você está em dúvida, né, eu sei que é difícil na hora de uma prova, você está nervoso e tudo, mas você vai pelo bom senso. Cara, entre multi, que eu sei que tem um significado, né, que é muitos, e sub, né, que ali, se você disser, né, sub, assim, não tem tanta lógica, não tem tanto sentido você usar, né, isoladamente, se eu fico em dúvida, eu marco sub. Por quê? Porque eu sei que sub é mais comum.
né, ser essa natureza de afixo, né, de prefixo, sufixo, se bem que é mais usado como prefixo, né, mas enfim, essa natureza de prefixo. Então, assim, às vezes é muito do bom senso, tá? Então, a gente fica aqui com C. Biosfera não precisa nem dizer, né? Bios, vida, esfera aqui, né? A esfera da vida, né? Bio, né? Na verdade. Biosfera, né? Ou seja, a esfera da vida. Né? Então, não, é lógico que é uma composição. Então, a resposta esperada aí do candidato, a resposta gabarito C. Então, galera, vamos aqui para a nossa quarta questão. Ela diz assim: já em Sob o Efeito das Plantas, Michael Pollan sugere que o café, a cafeína especificamente, nosso vício quase universal, pode ter acelerado o iluminismo e o desenvolvimento da ciência moderna. Beleza. Aí ele pede para a gente assinalar, né, a alternativa em que a alteração da pontuação do período acima tenha sido feita, né, obedecendo a norma culta. Questão clássica da EDECAN, inclusive cobrado para soldado da Polícia Militar. E eu acho assim, que tem grande chance de cair nessa guarda de Maracanã, porque é uma questão que a EDECAN gosta de cobrar. Então, galera, o que acontece? Vamos lá. A gente tem que ter um olhar macro, né, nesse tipo de questão. De cara, a alternativa ela já está correta. Por quê? Porque, galera, o que ele fez aqui? Né, trocando em miúdos, tá? Sem muita... sem a gente ficar pensando muito. Galera, aqui eu tenho um travessão, aqui eu tenho outra travessão. Se você reparar, aqui do cabeçalho, né, do enunciado para a letra A, ele só pegou esse travessão aqui e esse outro travessão e substituiu por vírgulas. Pode fazer isso, Gabriel? Lógico que pode, né? Às vezes eles usam um travessão, né, no lugar de vírgulas, mas com um recurso, né, um recurso aí estilístico, né, para você não usar tantas vírgulas assim. Então, só se você tivesse esse insight de que travessões podem ser trocados por vírgulas via de regra, né, ali tranquilamente, você já tinha matado logo de cara essa questão. Mas vamos ver o erro das outras. Aqui tá a explicaçãozinha detalhada, tá, galera? Escrevi aí para você, mas para a gente não perder tempo, vamos logo explicar, né, o porquê das outras estarem erradas. Aqui, galera, qual é o erro? Qual é o erro aqui? Né? O erro é justamente aqui o que está em vermelho, né? Esse travessão e essa vírgula, né? Por quê? Porque, cara, quando você inicia, né? Né? No caso, esse aposto aqui, você inicia ele por um travessão, né? Você precisa fechar o travessão, é como se fosse um parênteses, entendeu? Eu sei que se tiver algum professor assim, né, cabuloso de português me assistindo, mas é porque é uma ignorância da língua portuguesa. Cara, que eu tô trocando em miúdos, entendeu? É mais de concurseiro para concurseiro, né? Tô tentando te fazer acertar uma questão na hora da prova, entendeu? Se você depois quiser seguir ali letras, português e tal, se especializar, a seu critério, mas aqui eu quero te fazer acertar a questão, entender para acertar a questão. Então é assim, ó. Se você inicia com travessão, cara, você tem que fechar esse travessão, né? Você tem que fechar esse travessão que nele fez aqui no enunciado, ó, tá vendo? Esse travessão aqui, ele fechou com esse outro travessão aqui, é como se fosse um parênteses, certo? É como se fosse um parênteses. Isso sempre me ajuda a acertar as questões, porque eu imagino como se fosse um parênteses. Então, por exemplo, se eu tenho um travessão aqui, eu tenho que fechar ele aqui. Por exemplo, Michael Pollan sugere que o café, aí, a cafeína especificamente, nosso vício quase universal, aí fechou aqui, aí ó, pode ter acelerado, e aí ele continua, né, o raciocínio dele no texto. Mas sempre lembra desse bizu. Entende os travessões aí como se fosse um parênteses. Eles sempre precisam ter um correspondente, eles sempre precisam fechar. Eu não posso fechar um travessão com uma vírgula, tá? Não posso. Seria errado se eu fizesse isso, certo? Então, aqui está a nossa incorreção, tá? Porque aqui ele começou com travessão, né, aqui, e ele fechou, tentou pelo menos fechar, né, com uma vírgula. Isso não pode, né? Aqui ele deveria ter usado outra vírgula, ou então aqui, no caso, ele deveria ter usado um travessão, né? Então, está errado por isso. Galera, o erro, né, nesse caso, ó, presta atenção. Aqui ele colocou uma vírgula depois desse travessão. Gabriel, mas eu já vi que pode ter um travessão aqui e uma vírgula. Mas, cara, aqui não dá. Não dá. Por quê? Ó, presta atenção. Já em Sob o Efeito das Plantas, Michael Pollan sugere que o café, a cafeína especificamente, nosso vício quase universal. Cara, é aquele negócio. O que é que pode ter acelerado o iluminismo e o desenvolvimento da ciência moderna? Né? A cafeína, né, nosso vício quase universal. Você não pode separar essa estrutura do verbo. Né? Ou seja, é como se você estivesse separando, por exemplo, o sujeito de verbo, sujeito de predicado. Né?
Não pode, por exemplo, Arthur jogou bola. Arthur jogou bola. Cara, você não pode separar isso aqui. Arthur jogou bola. Ah, Gabriel, mas eu vi não sei aonde, cara. Uma coisa é sujeito de predicado, outra coisa é vocativo. Por exemplo, Arthur, venha cá. Venha cá. Nesse caso, você tem que usar vírgula. Por quê? Porque é um vocativo, né? Um vocativo. Você está invocando Arthur. Então, são duas coisas diferentes, né? Você não pode separar sujeito de predicado. Então, a incorreção é justamente essa. É lógico que vão ter casos na língua portuguesa em que você vai encontrar uma vírgula depois de uma travessão. É normal. Mas, nesse caso, cara, há incorreção gramatical. Por quê? Porque aqui você já tem uma travessão. Então, você colocar a vírgula, cara, fica completamente incorreto, né? Completamente incorreto. Então, não está certo, tá? Então vamos lá. D. Já em Sobre o Efeito das Plantas, Michael Pollan sugere que o café, a cafeína especificamente, nosso vício quase universal, pode ser acelerado, blá, 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 blá. Galera, o que acontece? Aqui, na verdade, nós deveríamos ter uma vírgula, né? Nós deveríamos ter essa vírgulazinha que aparece aqui, essa vírgula que aparece aqui, essa vírgula que aparece aqui. Por quê? Porque existe o lance do adjunto adverbial deslocado, né? Ou seja, quando nós temos um adjunto adverbial deslocado, né, normalmente esse cara aqui era para ficar lá no finalzinho, né, ou seja, Michael Pollan sugere que o café, por exemplo, se a gente começar essa frase assim, né, Michael Pollan sugere que o café, a cafeína especificamente, nosso vício quase universal pode ter acelerado o iluminismo e o desenvolvimento da ciência moderna, sob o efeito das plantas, né, então assim, quando nós temos, né, esse adjunto adverbial que era para estar no fim do nosso período, né, no começo dele, nós temos um adjunto adverbial deslocado da sua posição original, né? E quando nós temos o adjunto adverbial deslocado da sua posição original, né, nós temos que separá-lo por vírgula, né? Por exemplo, deixa eu ver. Faça suas atividades em casa. Em casa. Em casa. Certo? Aqui é o nosso adjunto adverbial de lugar, certo? Em casa, que é onde você vai fazer suas atividades. Só que o que acontece? Essa é a posição que a gente diz canônica dele, né? A posição original, a posição originária. É para ele estar aí, certo? Só que o que acontece? Em algumas construções, tá? É comum também você encontrar, por exemplo, em casa, faça, melhorar a letra, né, professor? Em casa, faça suas, deixa eu apagar esse exemplo aqui, suas atividades. Em casa, faça suas atividades. Cara, o que tá de errado aqui? Cara, tem que ter uma vírgula. Certo? Alguns gramáticos discutem, porque existe até um certo diálogo, né, na gramática, porque se tiver, você só precisa colocar se tiver mais de três palavras ou mais. Mas qual é a regra? A regra é bom que você coloque, tá? É bom que você coloque. Quando você tem um adjunto adverbial deslocado, né, da sua posição original, você tem que separar ele, você tem que isolar ele com vírgula, tá? Então esse é o erro da alternativa D. Então ficamos com a nossa alternativa A. Vamos para a próxima. Próxima questão, ela diz assim, galera, questãozinha que eu tenho certeza que pegou muitos candidatos, infelizmente questãozinha casca de banana, tá? É uma questão que realmente acontece, né? Mas estamos aqui para resolver. Na verdade, quando esse tipo de fotossíntese surgiu na Terra, há cerca de 2 bilhões de anos, os organismos que a utilizavam foram tão bem sucedidos que se multiplicaram rapidamente, causando um excesso de O2 na atmosfera. Assinale a alternativa com grafia correta, tá? Do contrário, ou antônimo, né, da palavra sublinhada no período acima, certo? Ele quer o contrário de bem-sucedidos, e aí, né, você fica, meu Deus do céu. Você sabe que o contrário é mal-sucedido, você só não sabe como é que escreve mal-sucedido, certo? Galera, vamos lá. Aqui, como é que você já mata? Você já mata a alternativa D. Por quê? Porque mal com U é o contrário de bom, né? E aí você fica nos 33,33%, né? Fica com três alternativas aí, 33,33% de chance de acertar, né? Mal com é o contrário de bom, mal com L é o contrário de bem, né? E aí como é que faz? Vamos lá.
Cara, o que acontece? Quando esse prefixo mal é seguido por uma vogal H ou I, ela vai exigir o uso do hífen, certo? Ela vai exigir o uso do hífen. Por exemplo, mal-humorado. Você escreve com hífen. Mal-humorado. Certo? Por quê? Porque ela vai seguir, vai ser seguido o quê? Pelo H, né? Nós temos mal e a construção seguinte, a palavra seguinte, a palavra mal, ela se inicia aqui com H. Da mesma forma, por exemplo, deixa eu ver. Ah, isso aqui não é I, tá, galera? Isso aqui é L, tá? Desculpa aí, o professor acabou lendo errado, tá? Uma vogal H ou L, nós exigimos o uso do hífen, né? E aqui nós temos um exemplo, por exemplo, mal acabado, mal agradecido, mal-humorado, mal intencionado, enfim, muitos exemplos aí. Nesses casos, a gente usa o hífen para separar o prefixo mal do restante, certo? Beleza. Só que o que acontece? Todavia, quando o prefixo mal não é seguido por uma vogal H ou L, escrevemos a palavra sem hífen, utilizando a aglutinação. Aglutinação, lá do processo de formação das palavras, certo? Por exemplo, mal criado. Por quê, professor? Porque isso aqui é um C, certo? Se é um C, não é H, L e nem vogal, nós concatenamos, nós aglutinamos, tá? Mal feito, mal sucedido, certo? Então, nesse caso aqui, nós temos bem, né? Prefixo. Na verdade, nós temos bem, né? Mais sucedidos. Sucedidos. Perceba, cara, sempre olha para a inicial, tá? Sempre olha para a inicial. A inicial da palavra posterior, aqui a bem, é o quê? É S. Cara, se é S, não é L, não é H, não é vogal. O que você vai fazer? Você vai aglutinar. Simples, cara. Simples. A regra é clara. Então vamos lá. Fica o quê? Fica mal, su. Vou juntar um pouquinho mais aqui, porque senão pode parecer mal, su, se, mal sucedidos. Certo? Então, não é a alternativa D, não é a C, não é a B, é a A. Certo? Mal sucedidos tudo junto. Por quê? Porque você só vai separar com hífen quando a palavra posterior, né? A palavra posterior começar com H, com L, né? Deixa eu ver aqui se eu tô. H, L ou vogal. Nesses casos aqui, você separa com hífen. Se não, você junta aglutina, certo? Beleza. Vamos para a nossa sexta questão. Sexta questão é isso aí. Temos um texto, né? E aí é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Classificação sintática, função sintática. Ele dá aqui os 4 termos, né? E ele pede o termo que tem função sintática distinta dos demais. Cara, esse tipo de questão é muito recorrente, né? Nas provas da ERECAM. Inclusive, caiu na Polícia Civil, né, do Ceará. E é um tipo de questão que você tem que saber, né? Não tem jeito. Sorte, né? Sorte do concurseiro, que nós não estamos mais em 2008, 2006, onde o estudo era muito difícil para concurso, né? Você não tinha tantas possibilidades. Agora nós temos um banco de questões muito diversificado, né? Nós temos dezenas, né, centenas de questões da IDECAN parecidas com essa, né? Então fica mais fácil. Então, vamos lá. Galera, o que acontece? Primeiro aqui, né? No livro Plantas e Civilização, olha aqui, ele sublinhou isso aqui. Plantas e Civilização. O que significa esse plantas e civilização? Plantas e civilização, galera, funciona, obviamente, como um adjunto adverbial, só que dentro da construção maior, ele funciona como um aposto especificativo. Ele está especificando o livro. Qual é o livro? É o livro Plantas e Civilização, certo? O que seria o adjunto adverbial? Isso aqui tudo, né? No livro Plantas e Civilização, a construção toda, né? Só que dentro desse adjunto adverbial, se nós é como se a gente, por exemplo, desse um zoom, né? Nós encontramos um aposto especificativo. Por isso que eu digo, cara, questão de sintaxe. Sintaxe é o último assunto que você estuda. Por quê? Porque você tem que ter uma base. Você tem que ter uma base boa da morfologia para chegar bem na sintaxe, certo? Então, não negligencie. Não negligencie o estudo do substantivo, do verbo, do adjetivo, porque você vai precisar. E não decore. Tá? Então, dentro desse adjunto adverbial, nós temos um aposto especificativo, certo?
Estamos especificando o livro, certo? Beleza. E aí, nós temos a segunda construção, né? O biólogo Luiz Morse Cabral. Galera, biólogo Luiz Morse Cabral, qual é a macroconstrução dele? Ele é um sujeito, certo? Só que dentro desse sujeito, se nós olharmos no micro, né, obviamente, nós encontraremos outro aposto especificativo. Por quê? Porque aqui ele está especificando quem é o biólogo. O biólogo é esse Luiz Morse Cabral. Então, Luiz Morse Cabral funciona como aposto especificativo, está especificando o biólogo. Beleza. Beleza. E aqui, no 3, né? No 3. Professor da Universidade Federal Fluminense é o nosso 3. Galera, perceba que no 3 nós temos o quê? Nós só temos um adjunto adnominal. Em relação a professor, né? Ele é professor, né? E essa informação da Universidade Federal Fluminense vem para adicionar, né? Se eu disser complementar, vocês podem se confundir, mas vem justamente para acrescentar, enriquecer, né, a informação professor, né? Obviamente, se você dissesse professor, o sentido já iria ficar completo porque era a profissão dele, né? Só que Universidade Federal Fluminense vem justamente para completar, tá? Depois eu dou uma aula melhorzinha sobre complemento, adjuntagem nominal, inclusive já tenho, acho que no meu canal, né? Tratando dessas diferenças. Mas tente entender somente dessa maneira, tá? Não talvez você já tenha uma base, né, das principais diferenças, complemento e adjunto, mas perceba, cara, que aqui é um adjunto adnominal, né? É diferente, porque aqui ele não está especificando nada, né? Ele não está especificando, por exemplo, professor, né? É um adjunto adnominal, é algo que pode ser retirado e não vai perder ali o sentido, né? Mais um recursozinho de acréscimo ao texto, certo? Então, professor da Universidade Federal Fluminense é um adjunto adnominal, certo? Indicando ali, indicando posse, né? Como é característico dessa classificação sintática. Então, e aí você vai, então vamos para a quarta aí, né? Para a quarta aí para tirar a prova dos 9. Galera, esse Rio Amazonas aqui, perceba, ele está sendo, mais uma vez, aposto especificativo, né? Por quê? Porque ele está especificando o rio, né? A descoberta do rio. Que rio, cara? Que rio, tá maluco? Que rio, né? Você fica perguntando, que rio? Que rio, pô? Perceba que falta. E para evitar essa falta, né, nós vamos especificar, cara. É como se você dissesse assim, cara, especifique esse rio aí. Especifique. Por exemplo, é só um bisuzinho, tá? Também não tome como verdade absoluta. Isso aí eu tô falando mais como aluno agora, tá? Um recursozinho que eu uso para tentar identificar ali, aposto e tal. Cara, por exemplo, sentido de especificação. No livro. Aí você pergunta, cara, que livro? Especifique esse livro para mim. Né? Você fica, plantas e civilização. Plantas e civilização. Imagine como se fosse um diálogo, certo? Aí, por exemplo, você vai para biólogo aqui. O biólogo, aí você imagina que ele não disse o nome, né, do cara. Aí você, cara, que biólogo? Especifique esse biólogo para mim, né? Só que quando você chega aqui em professor, você não consegue fazer aqui. Por exemplo, que professor? Especifique esse professor para mim. Aí o cara já chega com a Universidade Federal Fluminense. Perceba que se você usar esse bizu, você também consegue chegar ali mais ou menos na resposta. Mas a ideia é justamente essa, do aposto especificativo. É especificar algo, né? Nesse caso aqui nós temos o quê? O substantivo livros, o substantivo biólogo, o substantivo rio, né? Então, o aposto especificativo ele vai ser utilizado justamente para especificar isso, diferentemente do adjunto adnominal, né? A Universidade Federal Fluminense destoa disso tudo para a gente não conseguir, né, fazer essa jogadinha e não atuar como aposto especificativo e sim como adjuntagem nominal. Então, a alternativa certa é a alternativa B, tá? Alternativa B6, B, não, na verdade não é B, né, porque eu me confundo, é C, né, porque a Universidade Federal Fluminense é 3, então C. Beleza, vamos lá, galera, vamos lá. Próxima questão, sétima questão. Sétima, por intrincada, só não se pode entender no texto. Então, galera, linha 12, certo? Intrincada. Plantas têm uma intrincada relação com a história da humanidade. E aí ele continua. Cara, esse tipo de questão é aquele negócio. Tem questões desse tipo assim, né? Que você precisa realmente olhar o contexto e tal, mas esse tipo não.
Mas esse tipo de questão não. Por quê? Porque você já consegue ter mais ou menos uma ideia. Por exemplo, entrelaçada. O que é, por exemplo, uma coisa entrelaçada? Por exemplo, entrelace as mãos. Você normalmente vai fazer assim, né? Emaranhada também é mais ou menos uma ideia de todo mundo ali emaranhado e tal, né? Normalmente você usa emaranhado muito para fios, né? Por exemplo, os fios estão emaranhados, significa que eles estão ali bastante, né, embaralhados assim e tal. Embaraçado também é a mesma coisa, né? Então perceba, existe esse em que dá justamente essa ideia, né, de embaralhamento, de que eles estão ali e tal. E perceba, cara, como o D ele não tem nada a ver, porque ó, destrinçada, né? Destrinçada. Cara, des normalmente é o quê? É não, né? E aí você já fica, né, destrinçado e tal, aí você vê aqui, ó, destrinçado. O que é destrinçado? É algo que foi desembaraçado, ou seja, nós temos a coisa embaraçada, emaranhada, entrelaçada, e nós temos a coisa destrinçada, né? Que é justamente o contrário, né? Que é justamente o contrário, ou seja, nós não podemos entender, né? Nós não podemos entender destrinçado, certo? Então, é aquele negócio. Às vezes você não sabe o significado de intrincada. E aí, nesse caso, nesse tipo de questão, o que é recomendável? Você olhar para os itens, né? E aí você vai ter que fazer o jogo dos 7 erros ali e tal. Mas é aquele negócio. A IDECAN normalmente ela facilita. Também não é tão difícil, né? Como não foi, né? Vocês veem que foi uma análise até que simples, certo? Então, sem mais enrolação, vamos para a próxima questão. Então, galera, aqui a oitava questão, ela diz assim pra gente. Apesar de ter completado o percurso outras vezes, aquele dia foi diferente. O animal deixou tudo melhor. Segmento sublinhado no período acima em relação ao que se localiza anteriormente aos dois pontos apresenta sentido. Então, galera, vamos lá. Muito cuidado, tá? Muito cuidado. Por quê? Porque, galera, aqui de cara a gente já matava o enumerativo, né? Não tem uma enumeração. Exemplificativo, porque ele não está dando exemplo. Né? E a gente ficaria entre especificativo e explicativo. Indo direto ao ponto, a maioria dos candidatos agiria dessa forma. Galera, vamos entender mais uma vez o sentido, a semântica da nossa construção. Vamos ler com mais calma. Apesar de ter completado o percurso outras vezes, aquele dia foi diferente. Vamos ler só até aqui. Você fica, aquele dia foi diferente. Se alguém chegasse para ti, né, chegasse para você e falasse isso, qual seria a primeira coisa que você iria perguntar? Seria o quê? Seria por quê? Ou seja, você iria querer saber por que aquele dia foi diferente. Você iria perguntar por que aquele dia foi diferente. E aí o que a pessoa que você está falando, né, ela diria? Ela daria a você? Ela daria uma explicação. Né? Normalmente quando eu pergunto por quê, é porque eu quero o quê? É porque eu quero uma explicação. Né? Então, ela daria uma explicação. E qual foi a explicação que foi dada nesse texto? Por que aquele dia foi diferente? Porque o animal deixou tudo melhor. Ou seja, aqui nós temos os dois pontos. E aqui nós temos a explicação. O animal deixou tudo melhor. Por que aquele dia foi diferente? Porque o animal deixou tudo melhor. Então perceba, o animal deixou tudo melhor é uma explicação. Se é uma explicação, só pode ter caráter explicativo. Então é mais ou menos assim que você resolve. É esse tipo de questão, certo? E a lógica é a mesma para todas, seja quando ele der uma exemplificação, uma enumeração, uma especificação, a lógica é a mesma, tá? Então, alternativa D. A nona questão, ela diz assim pra gente: a maioria de nós já teve esta experiência. Fazer uma trilha e no caminho encontrar um mamífero, um réptil, uma ave, né, inesperado. Galera, o que acontece? Né? Ele pergunta aqui, o pronome sublinhado, né, o pronome esta, desempenha papel, aqui faltou o L, né? Papel. Então vamos lá, galera. Vamos comentar cada um desses papéis, certo? O que é o papel anafórico, galera? Quando a gente usa uma expressão para se referir a algo mencionado anteriormente, anáfora, antes. Anteriormente no texto na conversa. Isso evita o quê? A repetição de palavras, tá? Então, por exemplo, Mário comprou uma bicicleta nova. Ela, né? Maria, né? Não é Mário, desculpa. Ela adora pedalar todos os dias. Ela tem o quê? Ela tem papel anafórico. Por quê? Porque ele se refere, esse pronome ela se refere a Maria, né? Maria já foi dita, né, anteriormente no texto. Catafórico, galera, é usado
para antecipar o que vai ser mencionado depois. É exatamente o que acontece aqui, né? Ou seja, a maioria de nós já teve esta experiência. Qual a experiência? Qual é a experiência? Qual é esta experiência? Esta é exatamente isso aqui. Fazer uma trilha e no caminho encontrar um mamífero, blá blá blá. Ou seja, esta está antecipando a informação que está sendo dada depois dos dois pontos. Qual é essa informação? Fazer uma trilha e blá blá blá. Certo? E aí, vou já passar para a próxima questão, mas caso você queira a explicação do item C e do item D, eu já disse, é de graça, não precisa comprar nada. É só você acessar aí a descrição e você vai ver aí como é que faz para baixar gratuitamente os slides aqui com as explicações aqui do professor Gabriel, certo? Então, décima questão. Décima questão diz assim: em vez, acho que isso aqui era para tá sublinhado, né? Exatamente, é para estar sublinhado. Então vamos lá sublinhar. Em vez de a pessoa, em vez de, né? Em vez de a pessoa se dedicar uns minutinhos a concluir o que está fazendo, uns minutinhos, né? Aqui, enfim, eu li, mas tem todo um contexto, né? Obviamente. Assinale a alternativa que desempenha o sinônimo do termo sublinhado. Ou seja, em vez de a pessoa se dedicar uns minutinhos a concluir o que está fazendo, e aí ele com certeza que ele deve dar uma ideia contrária, né? Tipo assim, em vez dele fazer isso, ele faz aquilo, né? Então, o que acontece, galera? Vamos lá. Ao invés de, se difere de em vez de. Ao invés de, galera, a gente usa para quê? A gente usa no sentido de ao contrário de, em oposição a, avesso ou inverso, né? Por exemplo, escolhi praia. Você disser assim, escolhi praia, ao invés de rio. De rio, ou seja, escolhi praia ao contrário de rio, certo? Ao contrário de rio, certo? Beleza. Em vez de já tem o significado de no lugar de ou em lugar de, né? Na verdade, eu vou elucidar um pouquinho mais, tá, galera? Eu acho que esse exemplo aqui não foi muito feliz, não. É porque às vezes realmente a gente, a gente se, deixa eu pensar aqui no exemplo bom. Escolhi preto ao invés de branco. Ao invés de branco. Short preto, sei lá, qualquer enfim. Escolhi preto ao invés de branco, ou seja, escolhi preto ao contrário, em oposição ao invés de branco. Vamos supor, você está lá no seu guarda-roupa, tem duas blusas, uma preta e uma branca. Você vai lá e escolhe a blusa preta ao contrário da blusa branca. E aí que vem a sacada. Por quê? Porque o invés de, ele tem um significado muito parecido. É um significado de no lugar de ou em lugar de. O em lugar de, certo? Por exemplo, escolhi sapato em vez de chinela, por exemplo. E aí que está a sacada, porque nós podemos usar esse em vez de no sentido de ao invés de, certo? Nós podemos usar em vez de no lugar de ao invés de. Só que nós nunca podemos usar ao invés de no lugar de em vez de, certo? Por quê? Porque é como se o em vez de ele englobasse também um significado de ao invés de. Só que o ao invés de ele não engloba, certo? E aí que vem o pulo do gato. Por quê? Porque esse em vez de, né, tem sentido aí de no lugar de, né? No lugar. Ou seja, perceba, aqui não é o sentido de oposição, é no lugar, certo? Não são duas ideias opostas, necessariamente. É uma coisa no lugar, né? No lugar, né? Ou em lugar da outra, certo? Então, aí fica fácil. Por quê? Porque nós já temos aqui a nossa alternativa A. Perceba, o em vez de, ele não tem relação de contrário, de oposição. Então, nós não poderíamos, então, assim, seguindo essa lógica, né? Não poderia ser a B e não poderia ser a C, porque ao invés de e no inverso de, pertence justamente aqui à classificação ao invés de, tá? Eu sei que pode parecer um pouco complicado e tudo, mas é como eu estou dizendo, prática, tá? Anota esse esqueminha aqui e lê, reflete um pouquinho e vê as aplicações na frase, tá? Alternativa 10A. Então, galera, vamos aqui para a nossa 11ª questão. Ele dá assim: houve um tempo em que as pessoas liam livros
muitos deles extensos, divididos em 2 ou 3 volumes. A oração, então a oração aqui, certo? A oração, galera, a gente vai sempre olhar aqui o destaque, né, que será o quê? Será o verbo, o verbo haver, né? Ou seja, que ele já introduz a nossa oração com o verbo haver. Né? Então é importante a gente salientar que o quê? Que o verbo haver no sentido de existir, ocorrer e acontecer, não somente, né, cumprindo esses requisitos, mas também ele tem que indicar tempo decorrido, certo? Ele vai se tornar um verbo impessoal, né? Ou seja, ele vai ser escrito na terceira pessoa do singular, certo? Ele não vai variar, vai ficar invariável, ele não varia em número e, obviamente, né, não varia em número, né? Obviamente porque fica no singular. E outra observação importante é porque a nossa oração não vai ter sujeito, tá? Se o nosso verbo é impessoal, a nossa oração não tem sujeito, certo? Então vamos fazer as análises aqui, certo? Houve um tempo, ou seja, existiu um tempo, né? Existiu, ocorreu um tempo, aconteceu um tempo, em que as pessoas liam livros e blá blá blá, certo? Então essa oração, cara, ela não vai possuir sujeito simples, só objeto, certo? Então nós já tiramos aqui itens A, B e E, ficamos só com item C e item D, certo? Oração sem sujeito e oração sem sujeito, certo? E aí, né, vamos aqui na alternativa D. Pois o verbo haver está no tempo passado, né? Não, cara. O verbo haver é exatamente o que nós encontramos aqui na letra C. O verbo haver, ele é um verbo impessoal, né? Ele se torna ali um verbo impessoal, né? A oração sem sujeito, né, perdão, o verbo haver, no sentido de existir, indicando tempo decorrido, ele se transforma em um verbo impessoal, retirando ali o sujeito da oração e permanecendo ali apenas o objeto, certo? Então, alternativa 11, letra C, tá? 12, ela diz assim pra gente: assinale a alternativa em que a colocação pronominal está incorreta. Incorreta. Beleza, vamos lá. Galera, o que acontece? Nunca falaram-me sobre a importância da educação na primeira infância. Cara, essa daqui de cara já está incorreta, né? Já está incorreta. Por quê? Porque esse nunca, ele é uma palavra negativa, né? E como sendo uma palavra atrativa, nós temos aqui o verbo, né? E aqui o pronome me, né? Verbo e pronome me. Peraí, nós temos aqui a palavra atrativa nunca, o nosso verbo e o pronome me. Galera, esse nunca, ele atrai, né, o pronome me para antes do verbo, né, sendo assim um fator de próclise, né, ou seja, nós temos o pronome antes do verbo, ou seja, o correto seria o quê? Seria nunca, nunca me falaram, né, me falaram, nunca me falaram, por quê? Porque o pronome me vai ser atraído pela palavra negativa nunca, certo? Os outros estão certos, né, você pode conferir aqui, o pronome interrogativo, enfim, eu vou deixar tudo isso no nosso material, tá? Então, finalizamos por aqui com essas 12 questões, tá? Acredito que tiramos muito proveito delas, né? E é isso, pessoal. Agradeço vocês, né? Estamos aqui retomando o nosso canal após o projeto da Guarda Municipal de Fortaleza, que graças a Deus tivemos um feedback muito positivo, né? E isso me alegra muito, me incentiva a continuar. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Vão haver mais vídeos aí, né? Focados para o seu edital da Guarda Municipal de Maracanã. O professor Gabriel aqui, vamos tentar cobrir todas as básicas, né? Vamos lançar também nosso projeto simulado, só que é aquele negócio. Estamos tentando fazer com todo o afinco possível, né? Por isso que ainda não lançamos. Não sei se na data desse vídeo, né, que você estava nesse vídeo já lançou, mas se tiver lançado, com certeza estará aqui na descrição, você vai poder conferir o nosso projeto, tá? Eu acredito que já fechei com o meu time comercial aí, vai ser uns, uns 39 reais aí o projeto simulados, vamos ter muitas novidades e tudo. Peço a você que você fique atento aí nas nossas redes sociais e no nosso canal aí. No mais, pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela atenção de todos, tá? Acessem o material aí na descrição. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Grande abraço.